Todos nós em nossas vidas temos os nossos mitos, os nossos desafios, as nossas histórias, e dentre essas histórias existem aquelas que se repetem eh, por muitas vezes em nossa vida, né? E essas histórias que se repetem são normalmente aquilo que ao longo de uma vida a gente chamaria de um traço característico, que nos caracteriza, que nos dá uma forma, um limite, um contorno que nos torna reconhecíveis pelos outros. Então, acontece também nas nossas vidas de nos descaracterizarmos, de passarmos por um processo de transformação, uma grande viagem, e a gente volta transformado, e a pessoa fala: "Nossa, mas eu nem te reconheço", né? O que que houve aqui? Houve uma transformação. Então, essa transformação, ela permite que esse indivíduo, esse ser, eh, perca do seu, da sua vivência, das suas escolhas, da sua manifestação ética, cultural, coletiva, aquilo que lhe era característico, que lhe tornava reconhecível por determinadas coisas, fossem essas coisas boas ou ruins, né. As pessoas elas se descaracterizam a partir desse processo de transformação. E o tipo de narrativa, o tipo de história que narra processos de transformação, a gente pode chamar de mito. A rigor, a palavra mito, mitos em grego, ela designa uma fábula, uma história, um conto, uma, uma história que seja capaz de mostrar como alguma coisa veio a ser, né? Como algo se tornou, uma coisa que não era, virou algo. E este mito, né, que é uma história de transformação, ele passa por algumas etapas, né, umas etapas que são cruciais, né. E o que foi reconhecido, né, ao longo da nossa história, de estudos sobre, a contação de histórias, né, e sobre os mitos, é justamente a presença do conflito, a importância deste elemento, o elemento conflitivo que dá tensão, que obriga alguma coisa a sair daquele estado de coisa inicial e se tornar uma nova coisa. Então, um mito ele não é simplesmente uma narrativa. Uma narrativa ela pode ser mais genérica, mais simples, é qualquer coisa que eu conte para alguém, né. Eu conto uma história, como eu conto um, 2, 3, 4, 5, tem uma história a ser contada numa determinada sequência, né. Tanto é que se você contar uma piada, por exemplo, e você errar a ordem do sequenciamento dos fatos, você pode estragar a piada, a pessoa, eh, teve acesso a uma informação, antes do tempo, e isso perde a graça, né. Um filme de suspense, por exemplo, isso acontece muito, então a gente tem que manter esse suspense até o fim, para que a gente então saiba quais são os elementos que precisam ser contados antes e os que devem ser contados depois. Isso é uma narrativa. A narrativa, ela basicamente escolhe o que deve ser contado e qual é a ordem da mais apropriada para se contar aquilo que vai ser contado. Agora, se essa narrativa ela é mítica, isso vai depender do tipo de transformação que ela efetivamente realiza na vida daquele protagonista, né, a personagem que vivencia os atos, que vivencia, que promove as escolhas, as ações, realiza, né, as ações dentro da história, ou o quanto ela é passiva diante desses acontecimentos, mas nesse processo ela precisa naquilo que ela recebe do mundo e aquilo que ela oferece para o mundo, nesses 2 vetores, né, existe então, a partir desses 2 vetores, um processo de transformação. Essa pessoa ela não vai mais ser a mesma. O mito então ele não é simplesmente uma narrativa. Se eu for assim
e dizer para vocês que eu fui à padaria, comprei alguns pães, dei uma nota de 10, ela me voltou R$ 5 de troco e eu voltei para casa. Bom, pode ser uma narrativa, eu estou dando a conhecer alguma coisa. Narrativa vem de gnarus, do latim, que designa exatamente isso, dar a conhecer, né? É da raiz de gnosco, cognosco em latim, cognoscere, né? E gignosco em grego, que é conhecer. Então, gnarus, narrativa, né? Dar a conhecer. Agora, um mitos, né? A etimologia da palavra mito, ela também ela não é totalmente estabelecida, né? Existem algumas teorias diferentes sobre isso, né? Uma delas é de que existe uma proximidade com um verbo murmurar, e uma outra proximidade seria com o verbo de fechar os olhos, né? Mio, mien, né? E tanto de uma proximidade semântica e etimológica quanto de outra, a gente tem um pouco dessa questão do mistério, daquilo que permanece oculto, o murmúrio, como alguma coisa que se escutou, mas não se escutou totalmente, ou parece que alguma coisa além ainda existe, né, por ser descoberta, então como se houvesse um suspense de informações, e Mien também tem a ver com isso, né, inclusive é dessas raízes também que, é provavelmente dessa mesma raiz de mitos que vem a palavra mistério, né, a palavra mistério, a palavra místicos também, místico, que tem a ver então com essa conexão ou essa vivência relativa a alguma coisa desconhecida ou que não pode ser totalmente revelada, né? E basicamente então o mito ele pressupõe que exista algo que não é dito, né? Uma coisa como alguma coisa que ainda permanece em suspenso. E o que seria isto, né? A gente poderia pensar sobre isso sob diversas perspectivas, né? Eu vou trazer aqui justamente a questão da perspectiva da transformação do protagonista, aquilo que ele carrega dentro de si e que ele precisa abandonar para tornar-se o herói ou a heroína da história. O herói e uma heroína, né, eles servem precisamente como bode expiatório, né, uma espécie de sacrifício para o bem comum. Eles são aqueles que vão entrar no campo de batalha, vão lutar, vão enfrentar os seus demônios, vão enfrentar os piores demônios, os piores desafios e vão trazer para nós alguma lição. Não só com aqueles que eles podem eventualmente conseguir objetivamente, mas com a sua transformação pessoal, com aquilo que eles tiveram que abandonar de suas próprias identidades para poder aceitar se tornar um novo ethos, um novo ser humano reconhecido ali naquela cultura, para aquela sociedade, etc. Então a gente vai falar também um pouco sobre esse conceito que eu acabei de introduzir, ethos, que é uma palavra muito interessante. Na Grécia Antiga, eles têm eles tinham a palavra ethos, né, que é a palavra relativa a costume, é da mesma raiz de costume, inclusive, consuetudine, suetos, né? Consuetudine, costume. Essa palavra costume ethos, ela vai estar na mesma raiz da palavra ethos, que é residência. Residência, em grego, é, e é uma palavra super importante para a nossa cultura, né? De onde vem a palavra ética, etiqueta, é, etologia, tem uma série de palavras, enfim, e utilizações dessa raiz. Essa palavra, ethos, ela designando residência, nos traz uma ideia de que a residência é o lugar onde você mora, né? Então, se você mora no campo, você tem um ethos campesino, você acorda com o barulho dos galos, você acorda com o barulho dos pássaros, você acorda e vai dar comida aos animais, aos bichos, e você tem um horário para acordar, um horário para dormir, e vai dormir com uma determinada sono, uma determinada tranquilidade. Se você mora num lugar do centro ou
do lado da feira, ou se você mora dentro de uma barbearia onde você mesmo, oferece a barbearia, o serviço, né, num outro horário, enfim, tudo isso vai dizer respeito ao seu ethos, o lugar que você ocupa na sociedade. Então, se você tem um ethos de se você tem um ethos de barbeiro, né, você tem, nos seus costumes, você tem na sua residência, no seu lugar de ser encontrado, uma série de vestígios, de rastros, né. Quando você mora numa casa, você toma café todos os dias, você faz seu café, você pega aquela borra do café e joga em algum lugar, você está gerando um rastro, um vestígio, você está gerando um resíduo, né. E esse resíduo, ele vai gerar, então, marcas no ambiente, no espaço. O espaço vai começar a ser marcado por este ethos. Então o ethos, ele tem a ver com o lugar onde você está situado e o que acontece nesse lugar que ele gera de reverberação no espaço, nesse meio maior do qual ele participa. Então o ethos, ele nunca está sozinho. O ethos é sempre uma relação especialmente de função. Por isso, eh, por conta da questão de função, que a gente muitas vezes traduz a palavra ethos no contexto, por exemplo, da poética de Aristóteles, pela palavra caráter ou personagem. A palavra caráter, eu já falei sobre ela um pouquinho agora, pouco, né? Sobre caracterização, característica, aquilo que delimita e que faz aquilo que se tornar reconhecível. Então a palavra caractere, em grego, é exatamente como caractere de dígitos mesmo, né? É uma marca, uma coisa que não muda, ela fica ali, você vai sempre reconhecer da mesma maneira. Isso é um caractere, né? A personagem é uma palavra de outra origem, né? Caractere é uma palavra grega, já existia no tempo de Aristóteles, e não é a palavra que ele usa para se referir a personagem no contexto da poética de Aristóteles, tá? A palavra que ele usa é ethos. E depois a gente conversa sobre isso também, por que que se traduziu por caráter ou por personagem, sendo que existia a palavra caractere, né? Naquela época e ele não usou, ele usou a palavra ethos. Pois bem, Eh, por outro lado, a palavra personagem vem do latim persona, que é máscara. Tanto a palavra personagem quanto a palavra caractere têm seus pontos positivos no sentido de trazer uma dimensão justamente da função narrativa que aquele personagem exerce, né? Ou que aquele ethos exerce. Então, esse ethos, ele é composto pelas suas ações, pelo seu meio, né? Por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele vai fazer na história simplesmente, mas é por aquilo que ele sempre fez, por aquilo que ele faz cotidianamente, aquilo que ele já tem como registro na sua marca de característica. Por isso que faz sentido também de caráter, porque tem que ser alguma coisa que a gente reconheça, certo? Mas existe essa distinção interessante entre ethos e caractere, que o caractere ele não muda, né? E o ethos é a função. Então, se você tem uma função, você pode mudar a sua função. Você simplesmente vai ocupar um outro ethos. Então, muitas vezes, um mito, ele trata exatamente sobre isso, sobre a transformação de um ethos, sobre a gente parar ir, de repetir ciclicamente aquele mesmo padrão de repetição, de rotina, de cotidiano, de manifestação dos hábitos, dos atos, né? E agir de uma maneira diferente, distinta. E aí muda-se o ethos, muda-se a residência, muda-se a casa. E você deve saber, já deve ter percebido na sua vida, como você mudando o seu ethos, agora do ponto de vista literal, sua casa, mudando a disposição das coisas, como isso muda você, né? Se você acorda todo dia e vê uma paisagem linda na sua frente, ou se você acorda todo dia e vê a parede do seu quarto, ou se você acorda todo dia e vê a cara do seu marido, da sua esposa, ou enfim, e tudo isso vai mudar
a sua disposição ética, né. Tudo aquilo que vai fazer você ter a sua autopercepção de quem sou eu, onde eu estou, com quem eu vivo, o que que eu faço, qual o valor que eu tenho, como eu sou reconhecido pela sociedade, pelas pessoas que me cercam. As pessoas me veem com desconfiança, as pessoas me aceitam, as pessoas me amam, me querem, me desejam, me odeiam, me rechaçam. O que que acontece comigo nos lugares por onde eu transito. Então esse ethos, ele também, do ponto de vista agora da questão da função, ele também pode ter os seus deslocamentos. Eu na minha casa, eu posso ter um ethos. Eu posso ser, por exemplo, um belo pai de família, mas aí eu vou para o trabalho e eu descubro não, a história conta que eu o meu personagem apesar de ser um bom pai de família, é um cara corrupto, é um cara que, sei lá, o que passa a perna em alguém ali para com pequenas mentirinhas para se dar bem e tudo mais. Pronto, eu já tenho aqui um conflito. O ethos dele dentro de casa é um ethos de um bom pai de família. O ethos dele dentro do trabalho é de uma pessoa com seu ethos corrompido, né? Uma pessoa eticamente problemática, mentirosa, eh, corrupta ou enganadora, enfim. Então, a gente precisa perceber aqui que quando a gente está contando uma história, a gente precisa então discernir esses ethos. E em grego seria, o plural seria ete, né? Esses ete. Vou falar esses ethos só para a gente aportuguesar um pouquinho e não ficar tão esquisito a nossa fala, porque a gente não está acostumado com grego clássico. Mas esses ethos, né, esses diferentes ethos que existem dentro de uma mesma pessoa, vão trazer então vetores de transformação muito específicos. Então, se eu tenho um vetor de transformação na minha relação com a minha família, isto aqui vai ter uma linha ética de comentários narrativos. Tudo aquilo que diz respeito ao encontro com os meus filhos, ao encontro com a minha esposa, ao encontro com a família da minha esposa, os meus parentes e tudo mais. E aqui eu vou ter as próprias problemáticas que vão fazer com que ou eu mude o meu ethos ou o meu ethos seja testado para ver se eu continuo me mantendo firme naquele ethos. Por outro lado, no ethos, no que diz respeito ao meu trabalho, se eu já estou fazendo uma coisa muito ruim, né, provavelmente eu vou ser testado exatamente nessa linha. Então, a grande jogada aqui da questão mítica é que o mito, ele não traz simplesmente um desafio para o protagonista. Ele traz um desafio que vem acompanhado com uma oportunidade. E essa oportunidade, ela traz sempre algum tipo de prêmio, né? Um tesouro. Esse tesouro, ele pode ser registrado narrativamente como uma coisa objetiva que eu conquisto, então eu tenho que sair daqui e ir até a cidade vizinha e buscar tal coisa, ou pode ser alguma, um tesouro simbólico, um tesouro psíquico, que seria provavelmente a minha própria transformação, por exemplo, né? Eu entender que eu não posso mais ser como eu era, né? Eu preciso abandonar definitivamente esse traço da minha identidade. Então, é muito importante a gente ter essa distinção clara, de que de que cada ethos possui, digamos, seu próprio vetor mítico, vamos falar assim, que, narratologicamente falando, do ponto de vista técnico, né, da narratologia, do estudo da narrativa, a gente poderia chamar de plot, né? A gente poderia pensar num plot de ação, num plot de caráter, né? E se fala também num plot de pensamento. Então, um plot de ação é basicamente o que que a personagem ela precisa fazer, do ponto de vista prático. Ela precisa levantar, sair, correr, fugir, conquistar, eh recuperar, coisas desse tipo, coisas bem objetivas. Já o plot de caráter não tem a ver só com o que eu preciso fazer lá fora, mas
especialmente que cada coisa que eu tenho que fazer lá fora reverbera e, eh, se alinha finamente com um desafio que eu tenho aqui dentro do meu caráter, do meu personagem, do meu, eh, deste ser que está sendo representado narrativamente. Este que a gente chama de protagonista, né, o protagonista, protoagon, né, ele leva o agon adiante. O agon é o conflito, que a gente tinha falado lá atrás. É justamente quem carrega o conflito, e esse conflito ele precisa ser levado adiante para que ele se desenrole, para ele que se desenvolva, né. Ele, eh, e ele se desenrolando, se desenvolvendo, a gente possa ter a oportunidade no desenlace dessa história, encontrar o equilíbrio. Por quê? Que equilíbrio é esse? É o equilíbrio pedido lá no começo da história, que começa com uma tensão. Ela sempre começa com uma tensão a ser resolvida. Se é uma narrativa, como eu fui na padaria, comprei pães e voltei para casa, eu não tenho necessariamente nenhuma tensão e não tenho necessariamente um traço mítico na minha narrativa. Mas eu posso ter um traço mítico na minha narrativa, eh, havendo uma transformação em mim. Então, você pode achar que eu precisaria então, para ser mítico, né, eu preciso não vou na padaria, eu tenho que ir, entrar numa caverna e salvar uma princesa do dragão e tudo mais. Não precisa ser não precisa ser exatamente esse símbolo, assim, e nem essa gravidade do peso da escolha narrativa. Quando a gente vai para o cinema iraniano, por exemplo, a gente tem, eh, narrativas que são próximas dessa narrativa boba que eu acabei de ilustrar. Eu fui até a padaria e voltei, né, mas que tem, uma transformação de caráter, que traz reflexões para nós, traz afetos super, profundos para a audiência, como por exemplo, se vocês assistirem, Onde Fica a Casa do Meu Amigo, né, é basicamente um plot de um menino que esquece um caderno, numa escola, né, e enfim, ele já estava existia uma exigência grande de que eles fizessem a lição de casa e tudo, e o menino esquece o caderno lá na escola, e um amiguinho dele pega o caderno e vai devolver para ele. Só que a casa do menino é muito longe, ele não sabe onde é, e a aventura é ele ir e devolver o caderno do amigo para esse amigo que esqueceu o caderno. E é um filme lindo, né. Se a gente pegar, por exemplo, hã, acho que é o Balão Branco, também iraniano, né, eu acho que é esse que tem eles vão comprar um peixinho dourado e a moeda cai do bueiro. São coisas muito pequenas, mas que se tornam míticas pelo modo como ela é narrado, porque existe ali uma transformação de fato, mostra como alguma coisa que não era, veio a ser. Então é mítico. Agora, tudo vai depender de como é contado. Posso contar de maneira mítica, eu posso fazer simplesmente uma reportagem. Falar: "Ah, a pessoa foi lá, comprou e devolveu fulano tanto de troco e ele voltou para casa". Pum, uma reportagem, vamos dizer assim, né. Quando eu faço um documentário, a diferença já começa a entrar num campo mais sutil de linguagem, né, eu já começo a querer então fazer um recorte, digamos, mais artístico, não só simplesmente me atendo aos fatos, mas a uma narrativa, a um modo de contar desses fatos. Então, mesmo um documentário ele já pode começar a me levar para um caminho mais mítico. Agora a ficção, ela é propriamente o terreno onde o mítico se afirmaria, né. Agora isso não necessariamente significa que tudo aquilo que é ficção necessariamente, eh, vai, como é que se fala? Contornar ou completar todo um circuito mítico, né. Ou seja, não necessariamente toda obra audiovisual, narrativa, ficcional, vai ter
como resolução, a transformação da personagem com o aprendizado que ela deveria ter, por exemplo, né. A gente tem, historicamente, um momento da história da dramaturgia em que todas as dramaturgias, praticamente, elas contavam uma história de transformação. E houve um momento, pós-revoluções burguesas, e muito interessante notar isso, é que surgiram novas modalidades de narrativa, justamente que contavam as possibilidades de fracassos humanos, né. E eu pretendo, trabalhar um pouco sobre isso com vocês, eh, com quando a gente entrar nesse assunto da estrutura mítica, a partir, por exemplo, dos 4 atos, dos 5 atos, né, e as formas que a gente pode pensar essa essa forma, essa estrutura de contar uma história, usando a dramaturgia como exemplo, né, mas não necessariamente como um único caminho possível, né. Então, nessa jornada aqui a gente vai falar um pouco sobre, dramaturgia, sobre sobre drama, sobre os registros narrativos, né. O drama é um deles, o épico é um outro e o lírico é um outro registro, né. Basicamente, o lírico, ele diz respeito àquilo que é mais emocional, mais afetivo, mais patológico, no sentido de ou de pathos, né, de afecção, de paixão. Então o lírico ele vai trazer mais a ideia de interioridade da da daquilo que está sendo contado. Não é tanto para os fatos objetivos, mas para as nuances subjetivas. Num ponto de vista num exemplo audiovisual, por exemplo, a gente tem filmes como Medo e Delírio em Las Vegas, em que as personagens elas usam diversos tipos de drogas, e cada tipo de droga que ela usa, o fotógrafo que fez a filmagem ali, ele escolhe um tipo de lente, ou escolhe um tipo de movimentação de câmera, um tipo de efeito diferente, uma iluminação diferente. eh, a a arte, a direção de arte, ela conjuga com esses esforços para dar para a gente uma sensação de que a gente, espectador, também usou aquela droga, usou e a gente está junto com aquele, personagem. Ah, quem assistiu, O Lobo de Wall Street vai lembrar bem também, de um uso muito bom, desse tipo de recurso. Claro, a gente tem diversas, como é que chama aquele Requiem para um Sonho também, né, um clássico desse tipo de recurso, que a gente aliás, o Darren Aronofsky, ele transita muito por esse meio da subjetividade e do lirismo dentro da sua narratividade. Então, a estrutura narrativa de um filme do Aronofsky, ela a gente pode depois decupar algumas obras e ver o que que há de traço dramaturgo, né, mas do ponto de vista da sua estética, existe um peso muito forte ali do lirismo, né. Enquanto existem outras obras que o traço, narrativo mais impactante ou presente é o épico, a epicização, que seria não entrar no num aspecto subjetivo, mas no objetivo. E do objetivo mais afastado ainda, é o poder contar sobre a coisa que aconteceu. Então, toda vez que um personagem entra na história e fala sobre alguma coisa que aconteceu ou que vai acontecer, filmes com voice over, por exemplo, né, Beleza Americana, Tropa de Elite, Cidade de Deus, eh, ou mesmo, Taxi Driver, são filmes que a gente percebe que o registro épico está muito presente, e ele ajuda a gente a entender o discurso que está por trás, o que que aquele autor está querendo defender, o que que esse autor está querendo criticar, ou contextualizar, ou problematizar. Então o épico ele é um registro que serve muito para isso. E o drama é a representação em ato daquilo que está acontecendo. Então eu não vou chegar aqui e falar: "Olha, eu fui na padaria e comprei os pães e voltei com o dinheiro". O drama, ele vai me filmar indo até a padaria, por exemplo,
ou eu comprando os dinheiros e recebendo o troco, né, e vai, eh, contar essa história a partir da representação a ativa, né, eficiente dos corpos ali em ação, fazendo as escolhas e recebendo as respostas, né, recompensas ou punições que o mundo oferece em relação àquilo que o protagonista está agindo, está atuando. Só que o drama então, como ele nasce num contexto com com a virtude de atualizar, de trazer em ato, né, um percurso de transformação mítica, esse percurso de transformação mítica, acabou se estruturando em momentos, e existem momentos dentro dessa estrutura dramática. E basicamente um momento inicial, onde a gente tem um conflito em, em uma tensão, né? Esse conflito ele precisa se desenvolver, se desenrolar, que seria o meio da história, né? E até que o fim é a resolução. O que que aparece disso tudo? Disso muita gente interpretou, preferiu traduzir ou pensar, ah, que seria por aí a estrutura de 3 atos de Aristóteles, né. Eu não sei se seria uma boa leitura, ou chamar de 3 atos, eu pensaria mais como 3 momentos da história, para pensar na filosofia de Aristóteles, né. Quem eu acho que consegue trazer um pouco mais de clareza para a estrutura mesmo, talvez fosse o próprio Horácio, né, ou mesmo dentro da dramaturgia o próprio Shakespeare, né. Eu acho que Shakespeare é o cara que consolida, por exemplo, a estrutura de 5 atos e ajuda a gente a entender todas as estruturas tentadas, no nas tragédias gregas, né, com 4 estásimos, com 5 estásimos, 6 estásimos, que são momentos de parada ali da ação para a entrada do coro, que vem uma chave de transformação, que vem um comentário sobre o que que se passou, o que que é o medo do que há de vir, do que há por vir. Esse tipo de comentário, então ele nasce, nesse contexto de uma noção de estruturação da história. Depois a gente chegou numa estrutura mais fechada de 5 atos que se consolidou, especialmente a partir de Shakespeare. Não significa que a sua obra tenha necessariamente que ter 5 atos, mas é importante que ela acompanhe, eh, pelo menos dentro da sua estrutura, 2 momentos chave, ou pelo menos 3 momentos chave de narração para narrar uma transformação, né. Que é um momento inicial, que apresenta qual que é o problema, um momento intermediário, que coloca aquele problema em disputa, coloca esse problema à prova, né. E o terceiro momento é a resolução, o que que deu desse problema sendo colocado à prova. Basicamente esses 3 momentos, né. Numa estrutura de 5 atos, esses 3 momentos, eles vêm tem 2 momentos intermediários que ajudam a gente a delinear um maior finesse, um maior refinamento. Seria, vamos dizer, em atos, né, seria o segundo e o quarto ato, né. Então, primeiro ato é um momento inicial da história. Tô apresentando para vocês, eh, um personagem que detém um certo tipo de problema. Ele é obcecado, pela mulher e, sei lá, ciumento ao extremo, alguma coisa nesse sentido. O segundo ato, então, é um momento que eu tenho para apresentar para o meu espectador quais são as ações das forças antagônicas em relação ao meu protagonista que vão obrigá-lo a entrar nessa história para valer. Se ele tem esse desafio, se ele é uma pessoa
que é obcecada pela mulher, e essa é a desmedida que ele tem, essa é a híbris, esse é o, esse é o descomedimento. Então, para que exista o equilíbrio, o restabelecimento da justiça, né, ele precisa deixar de ser tão obcecado, né? Então, as forças antagônicas, elas não vão prejudicar a obsessão desse protagonista, ao contrário, as forças antagônicas vão fazer com que ele se torne mais obcecado. Então, quem na verdade seriam as forças aliadas dele, seriam as forças que dissuadiriam o meu protagonista de ser tão obcecado pela mulher dele. Então, por exemplo, de repente, um novo par romântico, uma nova oportunidade, ela poderia ser uma dinâmica. A gente chama de dinâmico, é esse personagem que ajuda o protagonista. E antagonista é o personagem que supostamente prejudica o protagonista. Disso supostamente porque, na verdade, ele, sem o papel do antagonista, o protagonista também não vai conseguir realizar transformação nenhuma. Então, o antagonista ele é essencial, ele é fundamental para que o protagonista consiga realizar sua transformação. Inclusive, tudo aquilo que ele tensiona contra o protagonista é o que faz o protagonista se tornar forte o bastante para realizar sua transformação com esmero e com eficiência. Então, o antagonista ele é fundamental, né? Ele não deve ser desprezado. Aliás, tanto mais forte o seu antagonista, mais forte precisa ser o seu protagonista. Então, se você quer um protagonista muito forte, crie para ele um antagonista muito forte. E tanto melhor que seja um antagonista que reverbere com as fraquezas internas do seu protagonista. Porque o seu protagonista ele precisa realmente se tornar vulnerável, frágil em determinadas situações, que são os momentos de desafio daquilo que você está trazendo como comentário. Se é o caso de uma obsessão, por exemplo, no nosso caso, então, uma pessoa antagonista poderia ser um provocador, um agente provocador desses ciúmes, poderia ser a própria esposa do pai, o modo como ela lida com ele, pode ser uma mãe, a mãe que fica noiando na orelha do filho, fica falando, não, mas aquela sua mulher, lá, não sei o que tem, fica de olho. E aí o cara fica noiado, né? Então, são figuras possíveis aí de antagonismo, para esse nosso exemplo. O terceiro ato, então, é o momento que esse protagonista ele vai se colocar à prova. Já no, se no segundo ato eu começo a mostrar as forças antagônicas agindo, eu começo a mostrar também um pouco do meu protagonista, o que, que ele tem de recurso, habilidade, o que, que ele vai fazer em relação a essa obsessão. Ele pode, por exemplo, já no segundo ato, falar, não, beleza, eu tenho que procurar uma terapia, né? O que que acontece antes de irmos para o segundo ato, né, no final do primeiro ato? Sempre acontece uma chamada para chincha, né? Como se diz na minha terra. Chamou na chincha, né? É, tu vai ter que resolver essa parada, né? A gente chama de... Bom, depende de como a gente situa, existem tradições diferentes e cada uma situa num momento da história. Eu vou trazer como esse conceito como uma intriga de predestinação, é um conceito possível para a gente pensar assim, aquilo que é que o protagonista está predestinado a resolver dentro dessa história, né? E é uma intriga, que houve uma questão, uma intriga, um conflito ali que deu uma oportunidade e uma obrigatoriedade para o protagonista enfrentar um determinado desafio. Isso que surge no final do primeiro ato é uma questão forte que vai chamar o meu protagonista para ele olhar para esse desafio que ele já tem, que eu estou querendo comentar. Então, se ele é obcecado pela mulher, ele vai ter que ter, no final do primeiro ato, já uma, um convite para ele não ser mais tão obcecado pela mulher dele. E isso pode ser uma grande desilusão, um término da, da relação. E aí, ele deveria. Ah, então agora eu vou dizer, eu que desencanar da minha mulher, só que aí ele fica mais noiado ainda, né? Então ele tem esse desafio ainda. Bom, nesse conflito, no segundo ato ele poderia, por exemplo, buscar uma terapia, papapá, beleza. No terceiro ato, então, ele estaria no auge
seu enfrentamento dessa obsessão com a sua mulher, estaria no auge, então, da possibilidade de vitória. O auge da sua possibilidade de vitória, por exemplo, seria ele já estar se relacionando com outra pessoa. Então, no terceiro ato, que é o meio do filme, poderia já fazer ele beijando seu par romântico, sua nova oportunidade. Que lindo. E aí, nesse terceiro ato, então, a gente começa a ver um pouco da vitória do seu protagonista. A gente começa a ver como que ele usou seus recursos, as suas armas, suas ferramentas, como ele consultou seus mestres e como ele saiu em batalha e o que ele conquista de vitória. Só que sempre, no final do terceiro ato, tem uma reviravolta, uma peripécia, que traz para o protagonista, então, um revés. Uma ideia de que ele perde alguma outra coisa de muito valor. Às vezes até de maior valor do que aquilo que ele teria conquistado, ou aquilo que pode pôr em risco tudo que ele tinha, né? Tudo que ele conquistou e às vezes até o que ele já tinha antes. Esse momento é o quarto ato, que é o momento da queda. E o momento da queda é um dos mais importantes da história e desse ar dramático, propriamente. Porque ele vai mostrar para onde orienta o seu discurso. Aquilo que falta no seu protagonista é o que você acha que deveria haver no seu protagonista. Então você já está narrando com aquilo que falta, aquilo que ele deveria ter. Então, por exemplo, se ele tem que ter uma queda no quarto ato, se no terceiro ato ele estava ficando uma nova pessoa, talvez no final ali eles estão saindo, tô falando aqui bem comédia romântica, sessão da tarde, bem simples, assim, para ficar bem claro, didático, depois a gente moderniza e sofistica, né, essa estrutura narrativa. Mas bem basicamente a gente poderia ir por aí. Um quarto ato seria, então, o final do terceiro ato, eles se encontram e vê a mulher do outro lá com outro cara. Então ele mesmo estando acompanhado da nova par romântica, da nova parceira, ele vê a ex-esposa e fica noiado de novo, não sei o que, não sei o que lá, papapá, ou bebe todas, não sei o que, aí dá um vexame, papapá, e aí perde a que tava beijando e faz um micão com a ex-esposa, perde todo mundo, né? Perde tudo que ele ganhou e tal, e fica sozinho, né? Então o quarto ato é tipo o fundo do poço. É o lugar em que o protagonista ele vai ficar ou preso ou ele vai ficar acossado, reprimido pelas circunstâncias, e ele precisa às vezes ser ajudado por alguém de fora, ele precisa de uma ajuda, um auxílio, ou ou ele tem então uma grande sacada, uma sacada genial, ele está preso em poucas circunstâncias, ele vê e fala, não é isso aqui, eu tenho isso aqui, eu junto e faço. E aí ele consegue, do fundo do poço, pegar impulso para sair para o quinto ato, que é a redenção, que é onde viria, do ponto de vista lá do Aristóteles, a catarsis, né? A catarsis, que é a purificação, a restauração do equilíbrio. E aí, então, esse protagonista, vendo que ele está no fundo do poço, por ter sido obcecado pela mulher, agora não tem nada, nem a ex-mulher, nem a nova mulher, ele, então, ele abandona o que era mais difícil dele abandonar. Não era a ex-mulher, era um traço da sua identidade, com a qual ele estava apegado. Ele estava identificado com uma face, uma persona, uma máscara que ele sempre representou na sua vida. E aí ele precisa, então, nesse quinto ato, ter a oportunidade de mostrar uma nova face, né? Mostrar uma nova versão de si para o mundo, que é uma versão sem obsessão, né? No nosso exemplo. E na nossa vida a gente tem exatamente isso, né? A gente tem muitos momentos da nossa vida em que a gente é convidado pela própria vida a repensar nossas atitudes, a fazer de uma maneira diferente, a vivenciar a experiência de uma maneira diferente, a responder de uma maneira diferente aos mesmos estímulos, aos mesmos gatilhos. E aí a gente tende a ir para o quarto ato, a cair no fundo do poço e a interromper a história aí. E aí a gente fica esperando uma nova oportunidade dali a alguns anos para a gente vivenciar a mesma história. Aí chega lá no quarto ato e a gente está lá no fundo do poço, acabou de novo, a gente volta e a gente vive um ciclo infinito.
até o momento que a gente resolve se tornar um herói ou uma heroína, né, do ponto de vista mítico, para aquela circunstância da nossa vida, que é o momento que a gente chega ali no fundo do poço e fala: não, eu não vou mais aguentar mais um ciclo, não vou mais fazer um ciclo desse de novo. Eu vou vir daqui e vou subir para cá. Eu vou sair desse ciclo vicioso e vou fazer agora, inventar uma nova oportunidade, uma nova figuração, uma nova persona para mim, uma nova personagem, uma nova máscara, uma nova função, um novo ethos, né? Eu agora ocupo um outro lugar na sociedade. As pessoas me veem de uma maneira diferente. Eu não sou mais caracterizado, não tenho mais as características que me caracterizavam antes, que me tornavam reconhecível daquela maneira, né? Não, agora eu sou uma nova pessoa. E aí eu preciso, então, no quinto ato, trazer oportunidades para o meu protagonista mostrar que ele efetivamente se transformou. Para eu poder mostrar isso, eu preciso repetir alguns símbolozinhos, alguns estímulos e provocações que eu já mostrei lá no primeiro ato, aqui no quinto ato. Seria o retorno ao mundo comum, né? Só que esse retorno é transformado. Eu preciso reconhecer que esse mundo comum, ele também aparece nesse quinto ato, para poder falar, ó, esse desafio que tinha lá continua presente aqui, mas a resposta que ele deu aqui não é a mesma que ele dá aqui. Agora ele tem uma nova oportunidade, né, de responder a essa situação de uma maneira diferente. E na nossa vida, a gente vive ciclicamente diversos problemas, reinterpreta um mesmo papel muitas vezes, por não se dar conta de que a gente deve poder encontrar nas oportunidades, no nosso meio, nas nossas relações e dentro de nós mesmos, a força de nos tornarmos um outro, nos diferenciarmos, nos autodiferenciarmos e promover então uma mudança ética, uma mudança de ethos. Eu não sou mais aquele que era, que fazia assim, que repetia assado e tal, tal, tal. Agora eu tenho uma nova atitude, né? E assim eu posso, quem sabe, ser um exemplo para a minha própria transformação e a minha própria transformação ser um exemplo para a transformação dos outros. Então, essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar sobre como ah, o mito da nossa vida pode impactar a vida das outras pessoas e como os mitos das outras pessoas, tenham sido elas do passado ou do presente, ou imaginados do futuro, também impactam na nossa vida. Espero que vocês tenham aproveitado e a gente fica por aqui. Até logo.